Estamos novamente com a nossa Visão 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, parte integrante da Agenda 2030 da ONU. Estamos no ar, por gentileza do Grupo Catarinense de Rádios, a convite do jornalista Denis Luciano, a quem nós externamos os nossos agradecimentos. Lembrando que o movimento ODS nacional, né, ele tem divisões em todos os estados da federação, e cada estado tem as suas divisões em comitês locais, que normalmente são comitês que abrangem mais de um município. Nós aqui em Criciúma, além de congregarmos o município de Criciúma, também congregamos alguns outros municípios que não fazem parte apenas da ANREC, né, Associação dos Municípios da Região Carbonífera, mas nós temos alguns signatários que também são da AMESC, né, Associação dos Municípios do Extremo Sul Catarinense, e da AMUREL, Associação dos Municípios da Região de Laguna. Então, hoje nós temos aqui conosco para falar um pouco sobre os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, o Lucas e a Catherine, né? Eu não vou apresentá-los, eu vou pedir que eles se apresentem. O Lucas e a Catherine, eles são sócios da KL Gama e ODS, né? KL Gama Meio Ambiente e Saneamento. Então, hoje nós vamos falar com os dois, né? Os dois que são os dois sócios dirigentes da empresa, né? E nós vamos, então, começar com as senhoritas, porque nós somos cavalheiros cordiais. Então, Catherine, por favor, gostaríamos de ouvir a sua apresentação. E lembrando que, além de nós estarmos aqui nas ondas da Rádio Cidade em Dia 89.1 FM, nós também estamos no canal do YouTube Cidade em Dia, né? Então, convidamos todos os internautas e os ouvintes para assistirem e ouvirem o nosso podcast. Então, Catherine, por favor, faça aí uma apresentação da sua biografia, né? Muito obrigada por nos receber, Abel, e pela gentileza. Bom, eu me chamo Catherine, sou engenheira ambiental e sanitarista, me especializando em sustentabilidade, negócios sustentáveis, com foco hoje também em especializações em concessionárias de veículo também, gestão ambiental para concessionárias de veículo, além de negócios sustentáveis. Dirijo a parte operacional da KL Gama e alguma parte administrativa também. Administrativa eu e o Lucas a gente faz em conjunto, mas eu estou à frente ali da KL Gama. KL Gama é uma empresa de assessoria em meio ambiente e saneamento. Então eu dirijo toda a parte operacional e faço a gestão de alguns itens específicos no nosso dia a dia. Além disso, nós somos sócios também em uma recicladora de eletroeletrônicos. Opa, que legal. E aí toda a parte de gestão ambiental, documentação ambiental da nossa recicladora também estou à frente. Além disso, eu sou mãe, esposa, filha, e aí é um dia a dia bem corrido, mas é muito bom. E todas aquelas tarefas que são inerentes às mulheres, que só elas sabem fazer, né? E é uma rotina muito boa. Ainda hoje eu escutei algo sobre romantizar ou não a nossa rotina e o nosso dia a dia, e que às vezes o que a gente faz é muito bom, mas que se a gente faz por muito tempo a gente está cansado, né? E aí eu parei para refletir assim sobre o meu dia a dia, minha rotina, que realmente é muito bom, por mais que eu canse, né? Quando se faz a coisa com gosto, com satisfação, né? Por mais que a rotina seja puxada, né? A gente sempre tem prazer, satisfação em fazer aquilo ali, né? A gente tem que parar, respirar e olhar de fora, mas vale a pena. Perfeito. E lembrando, né, que aquilo que a gente faz com amor, né? Faz porque, além de uma profissão, né, nós temos a certeza que estamos dando alguma contribuição para um mundo melhor, uma sociedade mais justa, né? Mais acolhedora, mais inclusiva, que é o foco da Agenda 2030. Beleza, Catherine. Então agora vamos ao L da KL Gama, né? Que é o L do Lucas. É isso aí. Abel, muito obrigado por nos receber, muito obrigado pelo convite também. Eu é que agradeço. É uma satisfação estar aqui, né? Como KL Gama, somos colegas também de Unesc, de profissão. Meu nome é Lucas, também sou engenheiro sanitarista e ambiental. Hoje estou como diretor estratégico da KL Gama e também com atuação aí, né, em prol dos objetivos também, isso é de grande relevância. Estou como professor também da universidade
estou como conselheiro, né, no Consema, representando a Unesc, o qual a gente contribui bastante para o meio ambiente, isso é de grande relevância também. E esse é um pouquinho do Lucas. E principalmente, né, frisar os valores, né, como a honestidade sempre. Então, eu sempre, quando me falam quem é você, eu sempre friso principalmente os valores que a gente acaba carregando aí, o que acaba contribuindo para todo esse processo. Beleza. Mas eu não sabia que vocês tinham essa parte de reciclagem de produtos eletrônicos. Isso sempre foi uma coisa que, eu vou até dizer o seguinte, sempre me incomodou, né? Porque a gente trabalha muito com dispositivos eletrônicos, né? E, claro, não é com tanta frequência assim, se nós pensarmos em individualmente. A Catherine, o Lucas, o Abel, né? Individualmente não, mas então nós vamos pensar aqui, né, uma empresa, uma universidade, né? Eu ainda ontem comentava com os meus alunos que nós lá na Unesc, né, foram substituídos os HDs mecânicos, né, pelo sistema SSD, né? Sim. Então foram substituídos. E agora? Faz o que com aqueles HDs, né? E são HDs, muitos deles potentes, com 1 tera, até mais de 1 tera tem lá, né? Mas pode fazer o que com isso aqui? Então aí, felizmente, né, a gente tem algumas parcerias que ainda, né, utilizam esse sistema mecânico, então a gente pôde destinar para essas parcerias, né, para que eles usassem. Mas, digamos assim, pelo tamanho da Unesc, né, isso aí foi pouco mais que 10, 20%, sei lá, eu não sei quanto por cento foi, mas que a gente pode destinar. Mas aí fica o resto, né? E aí faz o que com isso aí? Então, eu acho assim que essa iniciativa de vocês, né, de reciclagem de lixo eletrônico, é uma pegada bem interessante, né? E aí eu gostaria que vocês falassem um pouquinho sobre isso aí, né? Vamos aproveitar, depois a gente vai falar um pouco mais sobre a KL Gama Meio Ambiente e Saneamento, mas eu gostaria de já pegar o link, né? Não vamos pegar gancho porque não é açougue, né? Então, vamos pegar o link aqui, né? Perfeito. Pegar o link de vocês para falar um pouquinho sobre essa reciclagem, né? Não sei se a gente chama de lixo eletrônico, né? Podemos chamar de lixo. É quando não acontece uma gestão, no dia a dia a gente fala que é lixo, mas a partir do momento que se faz uma gestão, ele é um resíduo. Um resíduo, né? Eu sempre prefiro usar resíduo, né? Seja lá para o que for, né? Mas não é errado chamar de lixo. Não é errado, né? Até porque na vida inteira a gente chamou de lixo, né? Exatamente. Aquilo que tu não usa é lixo, né? Termo comum, né? É o termo, exatamente, é um termo comum. Tecnicamente não é correto, né? Eu escutei, acho que foi essa semana, da engenheira ambiental do Criciúma Clube. Ela mandou algo sobre resíduo eletrotrônico, uma parceria. Ela comentou, lixo é quando a gente não está fazendo gestão. Resíduo é quando a gente já está fazendo gestão. Daí o resíduo pode ser... Me chamou a atenção. Mas, digamos assim, no dia a dia, né? Mesmo a gente que é mais técnico, sabendo que não é correto, mas pelo costume de muitos anos, né, a gente acaba chamando de lixo, né? Acaba que se tornou um termo cultural, né? Cultural. Então, todas as pessoas acabam utilizando, então é frequente, né? E deixa assim para não entrar em discussão com ninguém. Né? Exatamente. Mas vamos lá, vamos falar um pouquinho então sobre esse resíduo, né, eletroeletrônico. Como é que vocês fazem a captação? Vocês divulgam, vocês vão atrás? Como é que faz essa captação do resíduo eletroeletrônico, né? Ou é eletro também, né? Eletroeletrônico. Todas as linhas de informática, de eletrodomésticos. E como é que faz essa captação, Catherine? Hoje a captação, normalmente em alguns pontos a gente tem ecopontos, então as pessoas, a comunidade pode levar os resíduos até os nossos ecopontos, e as empresas em específico, como são grandes volumes, a gente fecha parceria com elas também têm um ecoponto nosso. Havendo um volume considerável, a gente faz a busca desses resíduos. Aí existe toda uma tratativa, né, de que forma que é colocado esse ecoponto, se ele é... Qual é o termo quando a gente... É comodato, né? Se ele é comodato ou se a empresa adquiriu esse ecoponto, e a gente faz essa coleta e essa destinação correta dos eletroeletrônicos. A nossa empresa de eletroeletrônicos se chama Gama Soluções, recicladora de eletroeletrônicos, e ela fica ali pertinho da Unesc.
A Unesc já destinou seus resíduos eletroeletrônicos em alguma oportunidade conosco. Opa, que legal. Foi bem bacana. Interessante. Então fizemos essa coleta, transporte e destinação final. E aí a pergunta que não quer calar, e o que é essa destinação final? Bom, Abel, hoje o resíduo eletroeletrônico, vamos dizer assim, né, nós identificamos, primeiro, uma oportunidade. Existe uma geração, uma gama de geração, vamos dizer assim, muito grande pela população, pela sociedade. E a sociedade, muitas vezes, ela não tem para onde encaminhar esses resíduos. Então, logo que acabam destinando no seu resíduo comum, e aí indo para aterro sanitário, o que não é correto devido que esses resíduos eles têm alguns constituintes. Então hoje a gente chama, né, que a destinação final ela nada mais é que uma operação de manufatura reversa, ou seja, a gente atua dentro de um processo de economia circular. Ou seja, a gente leva esse material para a recicladora, esse material ele tem uma certa tratativa operacional, né, onde ele passa por alguns setores. Lá a gente separa esse material e ao separar esse material a gente reintroduz ele dentro do mercado para algumas outras indústrias. Então essa manufatura de logística reversa é justamente esse processo operacional onde nós demos operacionalmente uma destinação mais adequada para esse resíduo. Isso mostra principalmente a responsabilidade de nós como empresas de buscar esse material, né, principalmente da sociedade, processar o material e aí sim reintroduzir no mercado. Então, quando a gente traz essa discussão, aqui a gente já está contribuindo muito para os objetivos do desenvolvimento sustentável. Não tenha dúvida. Uma vez que economia circular é de grande relevância, nós precisamos garantir o futuro das próximas gerações, minimizando esse processo de consumo e extração de novos materiais. Que então, é um dos grandes motes, né, do desenvolvimento sustentável lá de 1987, né, que é usar os recursos que estão aí, sem esquecer que as gerações futuras também têm o mesmo direito de utilizá-los, né? Exatamente. Então essa contribuição, né, ou seja, a destinação final, ela nada mais é que uma reintrodução. Não é fácil, né? Por quê? Porque existe um processo operacional muito delicado, então, e como a empresa, né, ela nasceu de uma outra empresa e de profissionais, não somos só eu e a Ketra, então existem profissionais como engenheiro eletricista, ou seja, que tem uma gama de conhecimento, a gente começou o processo totalmente correto. Ou seja, toda a parte de regulamentações, regularizações, então a gente deixou a empresa totalmente operante frente às questões legais. Porque o nosso propósito é manter um trabalho qualificado. E por isso a gente precisa, nós hoje como KL Gama, a gente bate muito na questão com os nossos clientes da logística reversa. Então aí surgem dois conceitos que são muito importantes para o desenvolvimento sustentável, né? E muito importantes para a economia como um todo, que é o conceito de logística reversa, né? E da economia circular, que andam de mãos dadas, né? Exatamente. É uma exigência hoje, né, como consultoria, hoje, todo o ciclo da logística reversa. A logística reversa ela vem para, né, ou reintroduzir esse material no mercado, que contribui, entra de mão dada com a economia circular, mas também a sua destinação adequada. Então, como nós exigimos isso hoje de todos os nossos clientes, por quê? Porque nós damos segurança dentro desse processo, é óbvio que a gente aplica dentro da recicladora. Então, hoje a nossa logística reversa ela precisa ter um ciclo completo. Então, não adianta nós, dentro da consultoria, né, se nós fôssemos montar uma empresa qualquer, fazer o procedimento errado. Então, a gente preferiu seguir todos os procedimentos corretos. Por que eu cheguei até esse assunto? Para mostrar, para quem está nos escutando agora, junto ao Grupo Catarinense de Rádios, que eles têm a segurança de destinar os seus resíduos eletroeletrônicos hoje com a nossa recicladora. Porque nós cumprimos todo o processo, o ciclo da logística reversa hoje para dar segurança. Então, além da responsabilidade que tem atrelado a esse processo, a gente dá essa segurança total. Então, que iniciativa importante, né, para nós contribuirmos, né, com os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né? Lembrando, né, mais uma vez, eu gosto sempre de frisar, né, que os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável,
eles se constituem na operacionalização da Agenda 2030. Né? A Agenda 2030 ela é mais ampla, né, do que os ODS. Né? Então, os ODS são a maneira como nós operacionalizamos, sem os quais a Agenda 2030 jamais será alcançada. Né? Então, os objetivos, eles fazem isso aí. Então, lembrando aqui aos nossos internautas, né, da Rádio Cidade em Dia, né, do canal da Rádio Cidade em Dia, e dos ouvintes da Rádio Cidade em Dia 89.1 FM, né, que nós estamos aqui com a Catherine e com o Lucas, né, mostrando a importância, dentre outras coisas, dentre outros assuntos que nós vamos tratar aqui ainda hoje, né, da economia circular, né, e no quanto ela contribui para o desenvolvimento sustentável, né, e a própria logística reversa, né? Que então, né, certamente vocês são muito mais conhecedores do assunto do que eu, mas eu não vejo como as duas não andarem de mãos dadas, né? Eu vejo que a logística reversa e a economia circular, elas andam de mãos dadas, apesar de serem, né, dois conceitos diferentes, né? Operacionalmente diferentes também, porém, né, existe essa ligação muito profunda entre a economia circular e a logística reversa. Então, que interessante, né, vocês terem essa ideia, né, de reciclar o resíduo eletroeletrônico, né, e a gente, assim, muitas vezes passa aqui em algumas, e não é tão longe aqui do centro da cidade não, né, passa algumas regiões onde nós vemos o descarte inadequado, né, de muitas coisas, né, móveis, né, eletrodomésticos, né, e assim vai, ou seja, né, pode ser dado um destino diferente, né, um destino muito mais interessante do que isso aí, né, Catherine? Reciclar é além de dar um destino correto, porque muitas vezes se o resíduo ir para o aterro sanitário é um destino correto, ele está indo para um aterro controlado e ele não está contaminando o meio ambiente porque um aterro sanitário tem todos os seus controles ambientais. Mas reciclar é garantir que esse produto vai voltar, né, para a indústria, vai voltar para o processo produtivo. Para fazer com que a economia circular realmente circule, né? Realmente circule. Então, reciclar faz toda a diferença. E o volume de resíduos gerados pela população, a gente pensa, você, por exemplo, se espantou com o volume da Unesc, mas o maior volume de resíduos, ele está nas casas. Nas casas, nas pessoas. É interessante, assim, como a gente... Se a gente lembrar, né, não tão antigamente assim, né, claro que eu sou bem mais antigo do que vocês dois, né, até provavelmente mais antigo do que vocês dois juntos, né? Mas, assim, a gente lembrando um pouquinho no passado, quando era mais criança, né, dificilmente a gente via, né, um lixo muito cheio, né, na frente de casa ou em algum lugar, né? Sei lá, não sei, às vezes eu me pergunto, mas que destino era dado para isso aí, né? É que normalmente o que é que acontecia, né? As hortaliças, né? Ou até sei lá, batata e outras coisas assim, né? Tudo aquilo ali era jogado na horta, né? Então, servia como uma composteira, né? Uma composteira meio amadora, mas servia como uma composteira, né? Mas hoje não, hoje a maioria do pessoal não tem mais tanta vontade de fazer esse tipo de coisa, né? Eu acho que, claro, né, tu ter uma composteira, por exemplo, no meu caso, eu moro em apartamento, tanto aqui como na praia, eu moro em apartamento, né? Mas eu tenho lá minhas plantinhas no apartamento, eu gosto de cultivar, né, minhas plantinhas, e, claro, dá trabalho, descascou batata, isso, aquilo e tal, né? Descartou umas folhas de alface ou de radiz, sei lá, não custa, pega, vai lá, joga no vaso direitinho, né? Mas parece que as pessoas não têm, assim, tanto essa predisposição, né? Eu acho que vocês têm muito mais propriedade para falar do que isso que eu, né? E olhando para os bens materiais, além de eles durarem menos, parece que eles duram menos, também é muito fácil a gente adquirir outros bens. Antigamente era mais difícil, né? Perfeito. Estragou uma televisão, compra outra. Então não se consertava, se arrumava, e eles duravam mais. Eu não sei se vocês lembram, mas não faz tanto tempo assim, aqui na Praça Nereu Ramos, tinha um camarada ali que consertava sombrinhas e guarda-chuvas.
E, sei lá, faz o quê? Pouco mais de 10 anos, isso aí, né? Mas tinha até consertador de sombrinha e guarda-chuva. Hoje quem é que faz? Vai fazer isso aí, né? Sombrinha, o guarda-chuva estragou, coloca ela numa lixeira e acabou. O preço de comprar uma nova é... Sim, de repente o preço de comprar uma nova talvez seja o mesmo preço do conserto. É bem isso aí, né? Mas vamos aqui para a segunda parte, né? E depois do nosso intervalo, nós vamos falar um pouquinho mais sobre a KL Gama, né? Que é, digamos assim, ainda é, né, o foco principal de vocês, né? Então, lembrando aos nossos internautas que nos acompanham pelo canal do YouTube Rádio Cidade em Dia e pelos ouvintes da Rádio Cidade em Dia 89.1 FM, que nós estamos no ar, né? E esse material ele é sempre disponibilizado para todos os ouvintes e os internautas, de acordo com uma parceria que nós temos com o Grupo Catarinense de Rádios e, por gentileza, aqui do nosso querido jornalista Denis Luciano. Voltamos em seguida, depois do intervalo. Voltamos com a Visão 2030, um podcast que é disponibilizado no canal do YouTube Rádio Cidade em Dia. Então, os nossos internautas podem nos acompanhar e também podem nos acompanhar pelas ondas da rádio 89.1 FM, Rádio Cidade em Dia. Estamos no ar por uma cortesia do Grupo Catarinense de Rádios e a convite do jornalista Denis Luciano. Estamos hoje aqui com a Catherine e o Lucas, né, que são os dois sócios da empresa KL Gama. No primeiro bloco falamos sobre a reciclagem de resíduos eletroeletrônicos e agora nós vamos falar especificamente, né, sobre digamos assim, o nascedouro da empresa KL Gama, né, que é uma plataforma, né, uma plataforma exclusiva, né, e aí eu gostaria que vocês apresentassem, né, já que essa plataforma ela está bastante sintonizada quanto às questões tecnológicas, quanto à inovação. Então, não sei quem que vai falar, mas fiquem à vontade para vocês falarem. Meu professor vai falar, porque ele dá aula, eu fiquei encantada quando ele fala da KL Gama. Então o Lucas fala, né, sobre a KL Gama. Vamos lá. Agradecido isso não é tanto. Então, a KL Gama, ela nasceu em 2018, Abel. E ela nasceu no fundo de sala, né? Quando eu e a Catherine, nós estudávamos, né, dentro da universidade, da Unesc, e sim, trabalhávamos junto dentro do Instituto Meio Ambiente de Santa Catarina como estagiários, e surgiu a ideia de termos, né, uma empresa de assessoria e consultoria, mas na época ter uma tecnologia. E aí avançou-se, né, os anos, e aí sim, a gente desenvolveu uma tecnologia. Então hoje nós temos um SaaS ambiental, que nada mais é que um software de serviços que ele atua em nuvem, ou seja, a gente faz toda a gestão ambiental de empresas, marcas e negócios. Nós temos focado bastante na gestão ambiental de concessionárias de veículos por uma decisão estratégica, mas temos o outro setor dentro da empresa que nós atuamos dentro da indústria. Então é uma tecnologia, uma das tecnologias hoje de ponta, vamos dizer assim, não é porque nós desenvolvemos, mas é porque ela teve um tempo de estudo, de personalização. Uma maturação, né? Exatamente. E ela não veio do setor só da tecnologia. Então, ela veio da nossa experiência técnica, tanto da Catherine, né, de atuar dentro dos negócios sustentáveis, quanto a minha experiência. Então, nós parametrizamos toda a tecnologia com base na experiência de campo. Ou seja, hoje com mais de 250 clientes, né, na KL Gama, nós temos uma atuação muito grande dentro do mercado e com uma responsabilidade por trás disso. E essa responsabilidade nós precisávamos ter gestão dessa responsabilidade. E por ter gestão dessa responsabilidade, isso se transformou numa solução de gestão para as empresas. Então hoje, dentro da plataforma, nós conseguimos fazer toda a parte de gestão ambiental, desde a logística reversa, por exemplo, né, emissão de MTR, DMRs, uma série de documentos, gestão de toda a demanda, das demandas ambientais, água, ar, solo,
temos uma metodologia, que é uma metodologia que nasceu do trabalho de conclusão de curso da Catherine lá em 2018 também, que é uma metodologia de avaliação de desempenho ambiental. Hoje, se nós pegarmos a ISO, principalmente a ISO 14001, a 14031, desculpa, ela menciona que as empresas devem ter avaliação de desempenho ambiental, mas não diz como. E é justamente o como que a gente desenvolveu. Né? Que bom que eles deixaram a bola picando na marca do pênalti. Exatamente. E aí a Catherine desenvolveu uma metodologia, a partir disso a gente fez uma correlação hoje com as resoluções com o SEMA, no estado, ou seja, 250, que ali traz principalmente parâmetros, né? Potencial poluidor versus potencial degradador. Então a gente fez uma correlação desses processos e aí a gente desenvolveu uma metodologia hoje exclusiva da KL Gama, e é uma metodologia que nós destacamos, que é uma metodologia, além de ela atender a ISO, ela é a primeira metodologia automatizada da INR 31 para avaliação de desempenho ambiental do país. Eu tenho duas perguntas, uma para o Lucas e uma para a Catherine, tá? A primeira é para ti, Lucas. Vocês também atuam, além do segmento de concessionária de veículos, em indústria. Existe algum segmento específico de indústria ou qualquer indústria que procurar vocês, ela pode se transformar em cliente de vocês? Hoje, qualquer indústria. Isso, nós conseguimos. Principalmente aquelas que vão poluir mais o ambiente, né? Exatamente, né? Aquelas empresas que têm uma capacidade ou uma necessidade maior de terem controles ambientais, acaba tendo benefícios a mais, vamos dizer assim, né? Porque precisa de uma atenção. Se elas precisam de uma atenção, elas precisam de tecnologia, de gestão. Então é justamente nesses parâmetros, né? Sim, quanto mais impacto ou capacidade de ter a possibilidade de impactar o meio ambiente, teoricamente ela vai precisar gerenciar mais dados. Mecanismo de mitigar isso aí. Exatamente. E para que a gente possa ter um norte, ferramentas de gestão hoje é o que a gente possibilita a ter essa visão, né, principalmente de planejamento estratégico. Então, qualquer empresa hoje nós atendemos as concessionárias como um foco hoje, algo que a gente aprendeu, né, em alguns cursos que a gente fez, né, você não vende para todo mundo, mas todo mundo te compra. Então, exatamente esse é o processo, né? Então, nós criamos setores dentro da KL Gama, um setor só focado em concessionárias e outros setores focados dentro da indústria. Perfeito. O foco do teu trabalho de conclusão de curso foi avaliação de desempenho ambiental. Isso. Então fala um pouquinho para os nossos internautas e para os nossos ouvintes no que consiste avaliar o desempenho ambiental, em linhas gerais. Consiste em identificar quais os impactos ambientais da atividade, elencar eles, fazer uma análise de valoração desses impactos, né, o quanto eles podem impactar em solo, água, Queria ar. uma parametrização. Nós temos, aí existe todo um memorial de cálculos do quanto eles podem impactar, do quanto é o empreendimento, e aí questões a serem avaliadas diante ao ar, diante à água, solo. Então a gente avalia questões por questões que podem impactar nessas sessões, água, ar, solo. Dá um monte de tabela e gráfico. Isso. E aí, depois deles, nós geramos indicadores de gerenciamento, de operação e de controle ambiental. Esses gerenciamentos, indicadores, as normas, né, as ISOs da família de gestão ambiental, elas trazem esses indicadores, trazem também essas questões dos impactos, mas o memorial de cálculos, como fazer esses cálculos e como valorar tudo isso, era o que ela não trazia, o que a norma não trazia. E aí, junto com a grande, acho que você conhece, a Rosemary Redivo, da Rio Deserto, ela foi minha orientadora. E era uma dor das mineradoras, por exemplo. Elas tinham que fazer... como elas tinham a ISO 14001, elas tinham que ter avaliação de desempenho ambiental. Mas como elas faziam isso? Aí a gente tem... Cria os indicadores. Cria os indicadores e o método, né? Da onde que saiu esses resultados. Sim, então, existe uma metodologia do porquê que ele está dando esse resultado. Porquê que ele está... atendendo a avaliação de desempenho ambiental. Está positiva ou negativa? Certamente esses indicadores são quantitativos. Ou tem algum qualitativo também? Normalmente quantitativos. Tem ambos. Qualitativo também. Porque porque normalmente, né, na nossa cabeça falou indicador, vem quantitativo. Principalmente no meu caso, é que
a minha origem é matemática, né? Então, eu antes de ter outra formação, a minha primeira formação é matemática. Por exemplo, um efluente industrial, ele está atendendo o parâmetro que ele pode ter de lançamento? Ele está atendendo ou não? Aí é... Sim, aí é qualitativo. Isso. Sim ou então, se é uma questão de quantidades. E se não está atendendo, pode derivar o quantitativo, né? Se não está atendendo, aí pode derivar o quantitativo, né? Isso aí. Perfeito, muito interessante, né? Eu acho assim algo muito interessante, o Catherine e Lucas, e os nossos internautas, os nossos ouvintes, né? Quando faz um trabalho de conclusão de curso, né? Não ser alguma coisa para cumprir um protocolo, né? Que aquilo ali traga benefícios. Isso, inclusive, eu falo sempre para os meus orientandos, né? Esse teu trabalho tem que trazer 3 tipos de benefício. Um benefício para ti, enquanto acadêmico, enquanto egresso, enquanto profissional, né? Então tem que trazer isso aí. Tem que trazer um benefício também para a academia, ou seja, alguém vai consultar esse teu material, vai usar para alguma finalidade, né? E, evidentemente, não vai fazer pirataria, vai citar a fonte, né? Então, é um outro benefício. E o outro benefício é para a sociedade, seja lá a empresa, seja a sociedade como um todo. Então, eu vejo da seguinte maneira: todo o trabalho de conclusão de curso, ele tem que ter implícito esses 3 benefícios, né? Para o próprio pesquisador, para a academia e para a sociedade. Seja lá qual for o tipo de sociedade, né? Se vai ser a empresa, ou a organização, o instituto, sei lá, onde fez, mas tem que trazer também, né? Tem que dar uma devolutiva para isso aí, né? Então eu vejo dessa forma e quero então já te parabenizar, não conheci o teu trabalho, né? Mas interessante que já trouxe, né, esse benefício para a sociedade, para a academia e para você também, né? Agradeço imensamente, estendo o agradecimento à Rosemary, que foi ela que deu a iniciativa e trouxe o tema à tona. E uma curiosidade é que trazer a metodologia para o nosso trabalho, para o nosso dia a dia, surgiu de uma visão do Lucas de certificar os nossos clientes. A gente teria que ter pensando sempre em melhorias, né? E como levar o nosso negócio adiante, em certificá-los e dar um selo ambiental para ele. Mas baseado em que traríamos esse selo, né? Certificaríamos eles. E aí vamos aplicar a metodologia e então a gente pode dizer se eles são positivos ou negativos, né? A avaliação de desempenho ambiental deles. E se positivo, então eles têm um selo. Então surgiu o selo primeiro e depois a avaliação para validar esse selo. Mais ou menos nesse sentido. Porque nesse aspecto, Abel, hoje nós precisamos dar destaque, e isso é normal para aquelas empresas que elas desenvolvem essas ações. Então, a partir do momento que a gente implanta ações de gestão ambiental dentro das empresas, a gente precisa dar oportunidade de geração de negócio, que é o que a gente chama. E como que a gente dá oportunidade de geração de negócio? Com identidade visual. Então, é atrelar as ações e ações pautadas em segurança. Não são ações que eu acho que são ações. Ou seja, tem um termo que se chama greenwashing, né, que é divulgação de marketing verde falso. Então, por que o SaaS de gestão ambiental hoje é importante? Porque nós temos uma tecnologia que faz todo o gerenciamento de informações. Nós conseguimos, a partir de tecnologia, fazer a implantação de processos, auditar esses processos por dentro de uma tecnologia e no final, qual que é o resultado? É o satisfatório. É nós entregarmos um selo de reconhecimento ambiental, de responsabilidade dessas empresas, mas pautadas em responsabilidade de processo. Então, o reconhecimento dessas empresas, elas estão no resultado final, que é um selo de destaque ambiental da KL Gama, pautado em uma metodologia clara, uma metodologia objetiva e que tem uma implantação, que tem auditoria e que tem processo. Ok, agora eu vou mais uma vez puxar aqui, né, para o nosso foco maior, que é a Visão 2030, né? E com esses dois suportes, né, da KL, né? Uma para gestão de resíduos eletrônicos e outra nessa gestão ambiental, né?
que objetivos, que ODSs que vocês estão focando principalmente, né? Lembrando aqui para todos os nossos internautas e os nossos ouvintes que os 17 objetivos eles são integrados, né? São interligados e são indissolúveis, né? Ou seja, nós temos que enxergar sempre como um todo. Entretanto, né, não dá para nós focarmos imediatamente em todos os 17. Então, normalmente a gente foca num, depois faz abertura para mais outro e assim por diante, né? Até que a gente tenha uma grande contribuição. Eu vou já queimar um deles, eu já vou aqui me precipitar e dizer um deles, porque eu acredito que ninguém consiga dar contribuição para a Agenda 2030 sem o 17, sem a construção de parcerias. Eu não vejo a menor possibilidade de qualquer empresa, instituição de ensino, pessoa física, seja lá empresa pública ou privada, né, órgão público, eu não vejo como dar qualquer tipo de contribuição para a Agenda 2030 sem construção de parcerias. Então essa eu sei que certamente vocês já atacam. Então, gostaria que vocês falassem um pouquinho, né, Catherine e Lucas, sobre que principais ODSs vocês estão pautando no trabalho de vocês. Hoje a gente percebeu que já éramos ODS quando fomos apresentados, né, a Agenda 2030, nós já conhecíamos, mas os signatários ODS, os objetivos, a gente percebeu que nós já éramos porque estava no nosso dia a dia. Uhum. A gente controla o meio ambiente. Já estava no DNA de vocês. Já estava no DNA. Educação ambiental que a gente tem que fazer nos nossos clientes, nas nossas avaliações e nas melhorias, nos planos de ações que nós geramos, a gente tem que capacitá-los. A gente tem que ter recursos renováveis na questão de sensores de energia, redução no consumo de água, digitalização de documentos para não ter emissão de documentos físicos. Já está no nosso dia a dia exigir isso dos nossos clientes e também ter internamente. Educação ambiental sempre aplicamos, além de ações que já é nossa também fazer ao decorrer. Mas principalmente educação de qualidade. Hoje a gente tem planos e programas, né? Um programa de Educagama, onde a gente vai nas escolas e leva educação ambiental. E isso é algo um pouco fora, mas também que faz parte, porque lá a gente faz uma gincana e recolhe resíduos. Então tá no nosso dia a dia. Cidades e comunidades sustentáveis, a gente tem parcerias com alguns municípios, né, também na questão de gestão de resíduos, entre outros. E isso é o nosso dia a dia. Então, acaba que não foge muito. Mas, certamente, Catherine, vocês tiveram que quebrar algumas resistências, principalmente culturais, né? Porque, é como a gente falou lá mais no início, né? O principal problema de tudo isso é a resistência cultural, né? Por exemplo, aqui, como tu falaste agora sobre registros, ao invés de registros físicos, né, registros digitais. Então, ainda existe muita barreira em relação a isso, né? Então, para quebrar essa barreira, não é tão simples assim, né? Hoje, a própria implantação da tecnologia do portal KL Gama já é tu não ter mais o gerenciamento da gestão ambiental físico e tu ter ele tudo dentro de uma tecnologia, né? Ter tudo dentro de um SaaS ambiental. Então, só para te ter uma ideia, Abel, só com essa ação, né, de a empresa ela trocar aquilo que é físico para o digital, já é uma ação de contribuição. Com certeza. E destacar aqui esse projeto da Gama da Recicladora também, que é um projeto magnífico que veio aí de ideias. A partir do momento em que a gente inclui a sociedade, inclui os alunos, né, nesse movimento, nessa responsabilidade, que eles possam orientar os seus pais que aquele resíduo que está lá na gaveta eu vou levar para a escola, e esse resíduo vai dar uma destinação final. Essa contribuição ela está conectada com vários ODS, né? Então isso é uma contribuição de responsabilidade muito grande. E mais uma vez, essa barreira cultural é terrível de ser quebrada, né? Você já conhece o projeto? Não conheço. Pode contar bem rapidinho, fazer um resumo? Não precisa nem ser rapidinho, nós ainda temos alguns minutos. Fazer um resumo do projeto. Educagama. Nós nos apresentamos nas escolas, né, frente aos diretores e à gestão da escola,
E junto a eles, nós levamos para a escola uma educação realmente. Reunimos os alunos e contamos para eles sobre o meio ambiente, do porquê, o que são os resíduos, o que é a Gama, que é uma recicladora de eletroeletrônicos, o que são, e ensinamos eles sobre resíduos e meio ambiente e gestão de resíduos e do eletrônicos. Depois disso, a gente já lança uma gincana com eles. Os alunos, deixamos um ecoponto nas escolas e os alunos, a gincana, eles nos levarem resíduos eletroeletrônicos. O aluno que mais levar o resíduo eletroeletrônico vai ganhar um tablet da Gama. A turma que mais levar eletroeletrônicos, cada aluno ganhará um fone de ouvido. Mas, nesse meio tempo, enquanto a gente foi e conversou com eles, também vai materiais informativos para as casas. Os pais ficam sabendo sobre o projeto, do que é o resíduo. Os alunos, eles conversam muito, levam muito, principalmente os pequenininhos. Então, vai material orientativo para casa, os alunos ficam sabendo e tudo mais, então eles ficam inteirados e eles nos veem lá ao decorrer das semanas recolhendo os resíduos e a gente vai incentivando, também a gente vai um dia reunir eles para contar como é que estão levando. Aí tem um sistema de pontuação, a gente pontua quem mais leva e gera bastante resíduos. Na última escola gerou 2 toneladas. 2,2 toneladas, né? 2.200 quilos. Então, essa questão, Abel, vem para o primeiro objetivo que tu menciona, que tu destaca, né? Em 20 dias, 2 toneladas. Essa parceria, né? Pô, uma parceria de uma empresa com as instituições em prol do meio ambiente, né? Fazendo uma ação totalmente responsável, trazendo esses resíduos, né, que estão lá guardados e dando a destinação correta. E nada melhor para quebrar uma cultura muito conservadora de pais do que os filhos aprenderem na escola e dizer, olha, tal coisa não deve ser feita assim, né? Tal coisa deve ser feita de outra maneira, né? Porque eles acabam educando os pais, né? Educando nesse sentido, né? De que alguns hábitos que se traz do passado, né? Eles precisam ser modificados, né? Por exemplo, guardar muita coisa. E certamente vocês já viram, principalmente esse resíduo eletroeletrônico, né? Pessoas que têm disquete guardado. Sim. Gente, mas tu vai fazer o que com disquete? Nós temos um museu lá na recicladora que tem coisas antigas e chega coisas antigas. Pois é. Mas o que uma pessoa vai fazer com disquete? Né? Não tem mais drive para isso? Vai fazer o que com disquete? E tem em casa. E todo mundo em casa, até nós temos em casa também uma gaveta com cabos e fios que a gente nunca usa e a gente vai colocando lá uns eletrônicos que a gente acha que um dia vai consertar e um dia vai usar. E tem umas pilhas, uns cabos de celulares antigos. Todo mundo tem. Tem. Eu tenho lá uma caixinha também com bastante cabo antigo ali. Mas agora eu já sei para quem que eu vou destinar. Uma curiosidade é que eu recebi no WhatsApp, na escola, era uma escola do Presidente Vargas do Estado. Eu recebi no WhatsApp um informativo, pessoal, a gente tá pegando resíduos porque tem uma gincana na escola da Manu, era a menina. Se ela levar, ela pode ganhar um tablet. A gente vai buscar. Então, faz campanha. Os pais estavam fazendo campanhas para buscar os resíduos, então eles consciência. É um efeito multiplicador, né? Desse projeto, Abel, se tu me permite, até claro. a quem está nos ouvindo, a gente convida, né? Principalmente o pessoal do município, né? Ou seja, os municípios que tiverem interesse, e principalmente das suas escolas, eu acho que é uma ação de responsabilidade compartilhada e que nós, né, da recicladora, nós estamos à disposição em auxiliar nesse projeto, que é um projeto de educação ambiental e de responsabilidade ao mesmo tempo. Então, já que tu falaste em entrar em contato, passa aí para o nosso público, né, os internautas e os nossos ouvintes, quais são os contatos da KL Gama. Perfeito, Vamos lembrar aqui. Vamos lembrar. Estaria anotadinho. Tá, vamos lá, né? Pode ser pelo Instagram ou pelo nosso site, né? O nosso site é klgama.com.br. O Instagram é klgama.engenharia. E o da recicladora, vamos ter que buscar aqui nesse momento, mas nós já buscamos aqui exatamente como que tá o... A gente não gerencia, a gente tem uma equipe de marketing, né? Sim, claro. Mas a gente já busca aqui os contatos. Mas pela KL Gama também vocês nos encontram, tem os nossos contatos, pelo nosso site também. Então, certamente vai ter um link que destina lá para... Tem lá no nosso site klgama.com ali. Automaticamente ele
E já direciona. Direciona para lá. A recicladora é Gama Soluções _, tá? Ali vai ter o nosso Instagram. Lá, isso, o Instagram. Então a gente pode conversar e pode avançar. Abel, um indicador que agora, trocando um pouquinho para KL Gama, que nos chama muito a atenção e a gente é muito feliz, de logística reversa, no sentido de que hoje, dentro da nossa tecnologia, nós já gerenciamos mais de 17 milhões de quilos de resíduos sólidos. Isso quer dizer a responsabilidade que nós, como empresas, dentro dos nossos clientes, temos, juntamente com eles, em dar a destinação correta. É um indicador que eu, às vezes, paro e fico olhando, nossa, quanta quantidade, né? Uhum. E isso mostra a responsabilidade. Ou seja, é um indicador fantástico e que contribui novamente com vários ODS. Né? Ou seja, essa contribuição que nós temos em dar essa destinação desses resíduos de forma adequada. Então, percebe-se aqui com muita clareza, né, todos os nossos ouvintes, os nossos internautas, né, que a KL Gama, ela tem, digamos assim, no seu DNA, né, essa preocupação com as questões ambientais. Quer seja por meio do saneamento, né, quer seja por meio da coleta e a distribuição adequada do resíduo eletroeletrônico. Né? Então, que bom, né, tê-los aqui para mostrar aqui para o nosso público ouvinte, o público que nos acompanha pelo YouTube, né, que a gente pode disseminar isso aí, que isso está ao alcance de todos, né? Não é exclusividade daquilo de pessoas que estão engajadas com questões ambientais apenas, né? E o apenas aqui não tem sentido pejorativo de jeito nenhum. Exatamente. É porque muitas vezes, quando fala em meio ambiente, né, tem algumas pessoas que já entendem de outra forma, que tem que sair beijando animal, abraçando árvore, né? E claro, nós temos que tratar bem, claro que temos que tratar bem os animais, temos que tratar bem as árvores, arbustos, etc e tal, né? Animais, vegetais, lógico que sim. Mas a questão do meio ambiente é muito mais ampla do que isso, até porque nós somos meio ambiente também. Nós fazemos parte desse ecossistema ambiental. Então, né, é assim como diz o nosso secretário-geral da ONU, né? Vamos cuidar bem desse planeta, porque não tem planeta B, né? É esse e deu para a bola, né? E está no nosso dia a dia, principalmente nas empresas. Está no dia a dia delas, elas são obrigadas a fazer, conforme a legislação. Uhum. Então, façam, evidenciem, tenham indicadores e se destaquem com o meio ambiente. Porque o consumidor está mudando. Ele quer gestão ambiental. Exatamente. E assim, alguma coisa que já se percebe é que o cliente está mudando e está sendo cada vez mais exigente. A própria tecnologia da informação, ela, apesar de gerar esse lixo eletrônico, né, esse resíduo eletrônico, mas é uma das grandes responsáveis pelos clientes serem cada vez mais exigentes em termos de qualidade, em termos de inovação, em termos de tecnologia, no verdadeiro sentido da palavra tecnologia, né? Então é importante que a empresa que vai fornecer alguma coisa para esse cliente e quer cativar esse cliente, né, ofereça alguma coisa com um diferencial que seja um diferencial competitivo. E é isso que vocês estão fazendo, né, trazendo para as empresas, né, esse diferencial competitivo, que queiramos ou não, né, e se as empresas usam ou não também isso aí, isso, sem dúvida nenhuma, é implícita ou explicitamente uma baita ferramenta de marketing, né? Seja implícita, seja explicitamente, né? Então, digamos assim, uma empresa que exibe um selo de qualidade, né, ela é vista com outros olhos, né? Exatamente, né? Até pelas escolhas, né? Então, isso é de extrema relevância. E na prática, quando se faz uma boa gestão e se tem indicadores ambientais, as empresas ou quem faz a gestão consegue ter números. Quantos que você está gastando, destinando, lucrando com resíduos, com a destinação. O que você está pagando com o seu fornecedor é realmente o que você destinou de resíduos. Uhum. Tudo isso a gente tem como indicadores e a gente aponta para os nossos clientes. Olha, o fornecedor está cobrando X e ele levou Y de resíduos ou vice-versa. Uhum. Então, tudo isso é apontado e para grandes empresas, né? Ou quem tem grandes números de unidades em grandes grupos, isso faz total diferença. Uhum.
Essa questão, quando a gente fala da logística reversa, muitas vezes a gente acha que a logística reversa, na prática, ela é só o conceito. Mas não, existe um processo para isso. Exemplo, se a gente pegar, né, a nossa Política Nacional dos Resíduos Sólidos, a Lei 12.305 de 2010, ela traz que todo gerador de resíduo ele tem a responsabilidade de dar a destinação final. Mas essa responsabilidade não é só de fazer um envio desses resíduos. Existe um processo administrativo por trás. Toda a cadeia, né? Exatamente. E exemplo, Abel, hoje, né, 96% de indicadores internos da KL Gama, de empresas em que são parceiras, inicialmente tinham erros dentro do ciclo da logística reversa de envio de resíduos, o qual a gente ajustou, né, todo esse processo. Então, a logística reversa, a destinação dos seus resíduos, existe uma operação por trás. Exemplo, né? Manifesto de transporte de resíduos, rastreabilidade dentro desse processo é de extrema relevância. Então, existe um processo por trás de tudo isso e muitas vezes o empreendedor, não é por falha dele, mas às vezes é por falta de conhecimento. Então, onde a KL Gama entra? Para que os empreendedores foquem no que eles realmente sabem, no seu negócio, enquanto nós cuidamos de toda a parte legal de uma forma correta e que vai trazer destaque ambiental para ele. Cada um faz a sua parte, né? Então, ninguém é obrigado a saber tudo. Perfeito. Né? Ninguém é obrigado a saber tudo. Então, eu gostei muito dessa tua linha de raciocínio. O empreendedor, qual é a obrigação dele? Fazer com que o empreendimento, né, traga os seus resultados, sejam eles mensuráveis ou não, né, quantitativos ou qualitativos, mas aí os qualitativos estão aí para contribuir, né, para esses resultados, né, serem reconhecidos pela sociedade, né, porque isso, né, como já falamos anteriormente, queiramos ou não admitir, né, isso dá uma maior visibilidade, né? Então, exatamente. Quanto maior for o nosso reconhecimento na sociedade, maior visibilidade tem a nossa empresa. Agora, há pouco mais de uma semana, né, nós tivemos aqui na Praça Nereu Ramos o ODS na prática, né, e que nós tivemos inclusive a entrega do selo, né, selo ambiental aqui da Diretoria de Meio Ambiente aqui da Prefeitura de Criciúma, né, que foi simultaneamente, né, realizado junto com os ODS na prática, né? Então, que bom que está sendo feitas essas integrações, né, que as pessoas estão mais preocupadas em integrar um ambiente, né, que seja um ambiente saudável, né, que faça com que haja crescimento econômico, né, que a prosperidade, né, que é um dos 5 P's lá da Agenda 2030, né, e que as pessoas sejam valorizadas, né, que o planeta seja preservado, né, que as pessoas vivam em paz, né, e para isso nós precisamos estabelecer as nossas parcerias. Gostaria então aqui de deixar a palavra aberta para vocês fazerem as considerações finais, para que nós possamos então encerrar o nosso episódio de hoje. Então fiquem à vontade. Vamos primeiro a dama, né? Com toda certeza. Com toda certeza. Catherine, por favor. Mais uma vez agradecer e nos colocar à disposição para projetos, para iniciativas, ou até mesmo nas nossas iniciativas e projetos, estendemos as empresas que queiram participar do projeto Educa Gama, entre outros. Nós estamos abertos, gostamos de fazer a diferença, capacitação, orientação, entre outros, e levar adiante o desenvolvimento sustentável. Tá, só para complementar, então, esse projeto Educa Gama, qual é a periodicidade que ele é realizado? Quando tem demanda, é realizado? Nas escolas, atualmente, a gente está... Imaginamos fazer uma vez por ano nas escolas, né, caso queiram. Mas, por exemplo, a gente iniciou agora o projeto, ele é recente. A gente fez numa escola estadual lá no Presidente Vargas. Realizamos agora. Provavelmente ano que vem a gente vai trazer à tona de novo. Agora a gente está oferecendo, e imagino em maio, tem a Semana do Meio Ambiente. Imagino que as escolas particulares possam ter interesse, porque tem a Semana do Meio Ambiente. Perfeito. E aí as escolas dos municípios, a gente está conversando com os municípios que já demonstraram interesse e aí precisa se adequar à agenda deles. Agora, no final do ano, a agenda já está comprometida, mas a gente está vendo para anualmente aplicar nas escolas. Muda as turmas, muda
a idade dos alunos e todo ano se gera resíduo. Sim, então não é uma gincana ou um projeto que vai ter só uma vez na escola e depois não terá mais, né? Todo ano vai ter. Vai ter continuidade. E é importante destacar, Abel, que nós temos total capacidade produtiva dentro da empresa para a gente rodar o projeto em escolas simultâneas. Então, por exemplo, né, a gente pode estar com 2, 3 escolas de municípios talvez próximos rodando ao mesmo tempo. Então, isso nós temos capacidade de produção, então é possível, né, a gente desenvolver esse projeto em mais de uma escola ao mesmo tempo. Então, é algo que a gente fica totalmente à disposição em contribuir com essa responsabilidade das escolas e dos municípios também. E ele gira em torno de 15 a 20 dias nas escolas, o projeto, entre o tempo de nós irmos lá, conversarmos com os alunos, deixarmos o ecoponto e eles nos levarem. Entre o start e o encerramento, em torno de 15 a 20 dias. Teve algo bem relevante que a turma vencedora e o aluno vencedor visitou a nossa unidade de reciclagem. Opa! Aí eles foram lá e conheceram a reciclagem, teve um café especial para eles e foi incrível, assim. Muito bacana. Bom. Então, seria isso. Abel, agradecemos a oportunidade de estar aqui, podendo contribuir. Né? Esperamos que nós apresentamos aqui algumas informações que são relevantes para as sociedades. Agradecemos ao Grupo Catarinense de Rádios também. Como a Catherine mencionou, nos colocamos à disposição para vários projetos. Nossa empresa é aqui basicamente em frente ao Giasse aqui do centro, né, aqui em Criciúma. A recicladora é próximo à universidade. Abel, gostaria de estender o convite para a tua participação e também conhecer a recicladora, conhecer a KL Gama também. Gostaria de estender esse convite para ti também. Convite aceito. Convite feito, convite aceito. Que bom, ficamos felizes e agradecemos e estamos totalmente à disposição de contribuir com os objetivos de desenvolvimento sustentável, porque nós trabalhamos todos os dias felizes, né, por estar em uma área que nós gostamos de atuar e contribuir. Muito bem. Então, eu também quero agradecer aqui a presença da Catherine, do Lucas, né? Agradecer ao Grupo Catarinense de Rádios pela oportunidade de estarmos aqui disseminando esse conhecimento, né, relativo à Agenda 2030, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, né, e tudo aquilo que nós podemos fazer pelo meio ambiente, né, seja em termos de saneamento, seja em termos de reciclagem de resíduos eletroeletrônicos, né, como a KL Gama faz, o seu outro braço aqui direcionado para esse segmento, né. E agradecer aqui de forma toda especial ao jornalista Denis Luciano, né, que nos convidou para fazer essa série de podcasts. Então, os nossos internautas fiquem à vontade para interagir conosco e também os ouvintes, né, da Rádio Cidade em Dia 89.1. Muito obrigado a todos e até o próximo episódio.